no chat. Bom, meus amigos, vamos começar então a nossa transmissão. Oficialmente, esse é um evento que faz parte da Jornada do Patrimônio e nós vamos falar sobre o Largo do Paissandu. Então, para começar, dentro do espírito circense, eu quero soltar um respeitável público. Boa tarde! Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Respeitável público, boa tarde! Bom, gente, estou aqui, eu sou Walter de Souza, estamos começando a nossa transmissão dentro do evento Jornada do Patrimônio, e estamos aqui para falar um pouco do Largo do Paissandu, e a importância que o Largo do Paissandu, esse espaço no centro da cidade de São Paulo, tem dentro da classe circense do circo brasileiro. Eu fiz 2 grandes pesquisas sobre circo. Essas 2 pesquisas foram pesquisas acadêmicas, e eu só cheguei à conclusão dessas 2 pesquisas por conta de 2 instituições do conhecimento. Uma delas foi a Escola de Comunicações e Artes da USP, da Universidade de São Paulo, onde eu fiz o meu doutorado, meu pós-doutorado, cujo tema foi o circo brasileiro. E a outra instituição do conhecimento, tão importante quanto a USP, foi o Centro de Memória do Circo. O Centro de Memória do Circo que guarda o passado aí das principais companhias circenses e mantém viva a grande chama do ser circense. Quer dizer, hoje, o Centro de Memória do Circo não é só um repositório do passado, mas sim um fomentador do futuro. Felizmente, eu tive a oportunidade de desenvolver essas pesquisas lá dentro e conhecer pessoas muito importantes, cientistas muito importantes, que deram orientações riquíssimas para que eu conseguisse conhecer e entender o universo do circo. O doutorado que eu fiz foi sobre circo-teatro, a partir de um arquivo que dispõe de 1.080 peças de circo-teatro, o arquivo do Antigo Departamento de Diversões Públicas de São Paulo, que naquela ocasião estava sob custódia da USP, hoje está no Arquivo do Estado. Enquanto esteve na USP, ele se chamou Arquivo Miroel Silveira, em homenagem ao professor que levou esse arquivo lá para ser estudado. E, na sequência, no meu pós-doutorado, eu fiz uma pesquisa grande sobre Abelardo Pinto Piolin, talvez o principal palhaço brasileiro, do qual nós vamos falar um pouco hoje. Eu pensei a minha apresentação dividida em 3 partes. A primeira parte, eu vou falar um pouco sobre a importância do Largo do Paissandu dentro do contexto urbano de São Paulo, como é que ele se coloca ali como um espaço central e um espaço de importância para o circo brasileiro. Na segunda parte, eu quero falar um pouco sobre o Café dos Artistas, que foi um evento que, ali no Largo do Paissandu, perdurou por mais de um século, né? Até hoje, os circenses se encontram no Largo do Paissandu, a grande referência de ponto de encontro dos circenses ainda é o Largo do Paissandu, onde hoje ele acontece dentro do Centro de Memória do Circo, que está alocado lá na Galeria Olindo, ou seja, no próprio Largo do Paissandu. E na terceira parte eu quero falar, enfim, do nosso personagem síntese aí, que é o Piolin. Tá? Então vamos seguir um pouco esse roteiro, embora esses temas se entrelacem aí no meio do caminho e a gente acaba falando tudo ao mesmo tempo agora. Tá? Bom, sobre efetivamente o Largo do Paissandu, aquele espaço hoje considerado como espaço eminentemente circense, né? Faz parte da memória, faz parte da identidade do circo brasileiro, o Largo do Paissandu. Bom, o Largo do Paissandu é um espaço que durante muito tempo ele esteve à margem do centro da cidade de São Paulo. Né? O centro da cidade de São Paulo, até a virada do século XX, ele se restringia
ao chamado Centro Velho, que ficava do lado de lá, do largo do Vale do Anhangabaú. Ou seja, ele se resumia a um triângulo urbano, né, chamado triângulo porque era uma confluência de 3 ruas que formavam, de fato, um triângulo. Era a Rua Direita, a Rua São Bento e a Rua 15 de Novembro, formando, então, um triângulo onde tudo acontecia, né, naquele final do século XIX. Era ali, naquele triângulo, onde estavam as grandes lojas, os grandes magazines, os grandes cafés, os teatros. Também ali estava a segunda universidade, a segunda faculdade brasileira, que é o Largo de São Francisco, né, a Faculdade de Direito do São Francisco. Ou seja, toda a agitação intelectual também acontecia naquele triângulo. E o Vale do Anhangabaú fazia meio que uma cisão ali entre o Centro Velho e a parte que estava se expandindo da cidade, que era o lado de lá do Viaduto do Chá. Sim, já existia o Viaduto do Chá, ele foi construído em 1888, não da forma como nós o conhecemos hoje, mas como uma estrutura metálica, né, que depois foi substituída pela estrutura de cimento. Então, havia essa passagem. No fundo do vale ainda havia o córrego do Anhangabaú, e a cidade se expandia, então, para o lado de lá. Não existia ainda o Teatro Municipal, que só iria surgir em 1922, mas havia ali uma expansão e uma direção expansiva da cidade, né? Muito mais lá para frente estavam bairros mais afastados, onde estava alocada a elite paulistana. A cidade de São Paulo, no final do século XIX, início do século XX, estava se transformando na cidade dos fazendeiros, ou seja, aqueles fazendeiros da cafeicultura do interior de São Paulo mantinham as suas mansões em São Paulo, basicamente no bairro chamado Campos Elíseos, obviamente um espelhamento da capital da moda, que era Paris, né? E do outro lado do bairro dos Campos Elíseos começava a surgir um outro bairro, a princípio o nome de Vila Polk, mas que, num determinados momentos, assumiria o nome de Higienópolis, por ter sido o primeiro bairro com rede de esgotos, né? A companhia que construiu a rede de esgotos se auto-intitulava Higienópolis e acabou emprestando por osmose aí o nome ao bairro, né? E isso era muito distante ainda do centro, né? Tem testemunhos, por exemplo, do Mário de Andrade, que, na ocasião, a mãe dele havia comprado um terreno lá na Rua Lopes Chaves para a construção da casa que ainda estava de pé, né? A casa do Mário de Andrade. E ele dizia, nossa, é tão longe do centro, né? E, de fato, era muito longe do centro. Tanto que, em 1900, o primeiro prefeito de São Paulo, né? O prefeito surge com a nossa república, vamos lembrar disso, né? Que foi o Antônio Prado. Ele decide, a princípio, entre as obras de modernização, vamos pensar que a modernização urbana de São Paulo está sempre voltada para atender a elite, e não para atender as classes populares, né? Ele resolve, então, criar a primeira linha de bonde, de um transporte urbano, né? Quem vai construir essa linha de transporte urbano é a companhia Light and Power, né? Uma companhia inglesa que vem aqui para o Brasil trazendo o seu know-how e constrói a primeira linha de bonde que vai até a Barra Funda. E ela começa, o ponto inicial dessa linha de bonde é onde? No Largo do Paissandu. Então, a função dessa linha não era só atender a elite que morava naquela distância, naqueles bairros mais distantes, mas sim também facilitar o trânsito dos empregados que atendiam esses casarões, que trabalhavam nesses casarões. Eram exércitos de empregados. Existiam passadeira, motorista, arrumadeira, ama dos filhos. Então, existia toda uma mão de obra alocada ali naqueles bairros onde estava a elite, e, portanto, essas pessoas precisavam chegar lá. Então, o bonde também tinha essa função. Bom, ali também no Largo do Paissandu, mas vamos deixar claro, Paissandu
tem esse nome, esse Paissandu é com 2 S, não com C cedilha, como alguns insistem em grafar, né? Ele é uma homenagem a uma batalha que aconteceu lá na Guerra do Paraguai, justamente na cidade de Paissandu. É uma batalha que aconteceu em 1865, e, em homenagem, imediatamente, o largo foi batizado com esse nome. Na virada do século, então, também se transfere lá para o Largo do Paissandu a Igreja do Rosário, de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Era uma igreja que ficava na praça justamente de Antônio Prado, que fica ali próximo ao viaduto de Santa Efigênia, e nos 1900 ela é transferida para o Largo do Paissandu. Então, acaba virando ali um ponto de referência, né? E é interessante que a Igreja do Rosário da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos é parte de um projeto que começa lá no período colonial ainda, da igreja atrair as populações descendentes que estavam sendo escravizadas, trazidas para o Brasil para o trabalho escravo, e a igreja, ela havia todo um trabalho de hibridizar a crença africana dentro do contexto da Igreja Católica, ou seja, uma forma de convencimento de trazer essas populações para dentro da igreja. E essa igreja, a Igreja dos Homens Pretos, cumpre essa função. Existem várias igrejas com mesma nomenclatura em várias capitais brasileiras, e em São Paulo ela tinha também essa função, né? Bom, vamos pensar então que naquele contexto da virada do século XX, o Largo do Paissandu, então, estava à margem do Centro Velho, mas esse Centro Velho começava a se expandir de alguma forma. Por que que, a partir de 1887, o Largo se passou a ser um ponto de encontro, um endereço fixo dos circos itinerantes que passavam pela cidade? Justamente por ser um espaço que não estava diretamente no centro da cidade, mas um tanto afastado, mas não tão afastado a ponto de não atrair o público que frequentava aquele centro velho, e nem tão perto a ponto de interferir nos movimentos culturais que estavam acontecendo lá no Velho Triângulo. Então, era um espaço meio que limítrofe entre o centro velho da cidade, onde tudo acontecia, e a parte onde estava se expandindo e que até então não havia muito movimento cultural. O circo sempre foi um entretenimento popular, então ali era o ponto efetivo de encontro das classes populares. Por quê? Porque também era o ponto final do bonde, né? Então havia possibilidade, por exemplo, do circo encerrar as suas apresentações minutos antes do último bonde partir. Isso facilitava bastante a vida daqueles que pagavam ingresso para assistir o circo e depois iam embora para casa sem problema algum. Então, durante muito tempo, funcionou dessa forma. Durante muito tempo, eu digo por meio século, porque o registro mais antigo, levantado pelo Centro de Memória do Circo, na Paissandu, de 1887, do circo Irmãos Carlo, né? A partir desse momento, vários outros circos passaram por ali. E em 1934, o último circo, o Circo do Danilo, encerra o espaço do Paissandu como um espaço de montagem de lonas de circo. Isso foi uma decisão de governo, de que o centro, aquela região não abrigasse mais as lonas de circo. Por quê? Justamente porque, a partir da década de 30, né, esse registro de 34, o Centro Velho já não comportava mais. Havia, então, uma expansão muito mais acentuada. Já não era mais o Triângulo do Centro Velho, mas o quadrilátero, que era a sequência do viaduto do Chaco, até a Praça da República, né, fechando depois o quadrilátero, no círculo ao quadrado.
o quadrilátero ali na Rua Ipiranga, na Rua São João e ali onde depois foi construído o Teatro Municipal, fechando aquele quadrilátero. Né? Então, a partir da década de 30, a vida cultural se transfere para o outro lado da ponte do Viaduto do Chá. Né? Naquela ocasião já existia também o Viaduto de Santa Efigênia, então já havia um trânsito maior, né? Também o córrego já estava sendo canalizado, já existia todo um outro planejamento para a cidade de São Paulo. Bom, e aí, obviamente, não cabia mais os circos ficarem ali, então eles foram sendo empurrados cada vez para mais distante. Em 1933, por exemplo, o Piolim ele vai montar pela primeira vez um circo com seu nome, né, o Circo Piolim, com a ajuda do seu pai, o Godino Pinto, que emprestou dinheiro para que construísse o seu circo. Ele vai montar esse circo, a princípio, na Avenida Pompeia, e depois lá num endereço que ficou muito tradicional, que foi lá na Praça Marechal Deodoro, né? E aí os jornais da época falavam como que um palhaço do porte de Piolim poderia ter o seu circo num lugar tão distante como a Praça Marechal Deodoro. Ou seja, isso é histórico. À medida que as cidades vão crescendo, elas vão empurrando os circos para a periferia, né? Não foi diferente nem com o Grande Piolim. Ele também foi empurrado para a periferia, mas foi lá na Marechal Deodoro e depois na General Olímpio da Silveira, que é bem próximo do outro lado da rua, em que o seu circo fez uma grande história. Mas nós estamos ainda lá no começo do século XX, ainda não chegamos no Piolim. Vamos primeiro situar aí o Lago do Paissandu como sendo um espaço que vai ganhando um grande trânsito, uma grande ocupação por parte da população de São Paulo. Também no início do século XX, se instala ali do Lago do Paissandu um café que vai fazer história por ser o ponto de encontro da elite intelectual e dos intelectuais modernistas. Eu me refiro ao ponto chique, né? Então, ali nós temos já, naquele período, o ponto chique, temos a igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, temos ali o ponto final do bonde e temos ali os circos. Né? Então, se estabelece aí, então, o ponto de partida da nossa reflexão sobre a importância do local para a atividade circense. Como eu disse, foram 50 anos em que os circos passaram por ali, e entre os circos que passaram por ali, nesse período, há duas temporadas, vamos assim dizer, na década de 20, que foram importantíssimos para a história do circo brasileiro. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Primeiro, nós vamos falar que também e aí nós entramos na segunda parte da nossa preparação, também naquele espaço acabou se convencionando que seria o ponto de encontro dos artistas circenses. Todas as segundas-feiras, que era o dia que não tinha espetáculo, era o dia em que havia a folga dos circenses, onde eles poderiam se encontrar, conversar, trocar informações, paquerar, namorar, casar e, principalmente, fechar contratos de trabalho. Digo contratos não no sentido do direito, né? Não o contrato escrito, era o contrato da palavra, né? Era aquele contrato onde o que valia era o fio do bigode, né? Então, quer dizer, ali aconteciam essas negociações toda segunda-feira, e ali foi se tornando, durante mais de século, o verdadeiro escritório a céu aberto da classe circense. Né? Hoje se fala muito de café dos artistas como nome genérico para esse fenômeno que aconteceu durante esse longo período. Né? Por quê? Porque durante várias épocas, esse ponto de encontro acontecia na calçada de frente a algum estabelecimento comercial. Esse estabelecimento não existiu de fato, não existiu um café chamado Café dos Artistas. Todo café, e que de alguma forma agregou a classe circense, era chamado genericamente de Café dos Artistas. Né? Ele ficava no quarteirão entre o Lago do Paissandu
e o cruzamento da Ipiranga com a Avenida São João, né, Avenida São João com a Ipiranga. Então, a assistência chegou a se movimentar por vários endereços ali naquele quarteirão, mas nunca deixou aquele espaço, nunca trocou aquele espaço para outro como ponto de encontro das segundas-feiras. Então, durante esse período todo, para se conseguir trabalho, sendo artista circense, chegando em São Paulo, o lugar certo era ir até o Largo do Paissandu. Existem várias histórias de artistas que assim começaram as suas carreiras. Entre eles está, acho que o caso ele próprio relata nos seus escritos, é o Plínio Marcos. Ele vem de Santos e chega lá no Lago do Paissandu com frio, com fome, estava chovendo, e aí ele começa a vida dele em São Paulo. Até então era o Palhaço Frajola lá no circos Mambembes, lá em Santos, né? Com o tempo, o Lago do Paissandu, principalmente a partir da década de 50, 60, 70, ele acaba centralizando também os escritórios dos empresários, não só de circo, mas dos empresários de cantores, compositores, bandas, né? Então, várias duplas caipiras também começaram lá no Lago do Paissandu. É um caso também de um depoimento que eu me lembro aqui, do milionário José Rico. Eles também chegaram sem emprego nenhum, com fome, foram lá para o Lago do Paissandu e começaram a carreira como dupla caipira, logo sertaneja, né? Existe aí uma questão de nomenclatura que eu não vou entrar agora, mas que é bem pertinente, porque ela começa a se tornar cada vez mais comercial, cada vez mais distanciada das suas fontes folclóricas, né? E a dupla milionária Zé Rico está nesse limiar. Eles também conseguem, mesmo porque todas essas duplas também atuavam nos circos, né? Então ali era o ponto ideal, né? A dupla milionária Zé Rico, assim como Tonico Tinoco, assim como as grandes duplas caipiras do passado, elas fizeram grande parte da sua carreira debaixo de lonas, né? Faziam algumas das duplas chegaram, inclusive, a ter circos, como foi o Tonico Tinoco. Eles chegaram a ter circo por mais de 20 anos, né? E aí a forma de levar aquilo que então era conhecido somente pelo rádio e pelo disco, que ainda não era de acesso popular, ainda era acesso somente para quem tinha um toca-discos em casa, né? Uma forma de fazer essa produção musical chegar até o seu público, ou seja, por intermédio dos circos. Então, também ali no Lago do Paissandu, durante muito tempo, foi endereço fixo dos escritórios, dos empresários da música e dos artistas em geral, de mágicos, de faquires, né? O Lago do Paissandu também foi endereço emblemático na década de 70, por exemplo, quando o faquir Silk se apresentava dentro de uma caixa de vidro, passando dias e dias sem comer, né? Então, tudo isso agitava aqueles dias no Lago do Paissandu. É interessante pensar que nas segundas-feiras os trânsitos chegavam a parar, dependendo do período em que nós estamos nos referindo. Eu digo, em geral, nas décadas de 50, 60 e 70, porque foram épocas áureas do circo, a época de ouro do circo, né? Um pouquinho antes, a década de 40, 50, 60, até a década de 70, né? Então, nas segundas-feiras, era quase impossível passar de carro por ali, porque as pessoas tomavam toda a praça e toda a rua nesse ponto de encontro, nesse grande evento que estar lá no Café dos Artistas toda semana. Bom, seguindo um pouco adiante, vamos voltar lá, então, para aquelas 2 temporadas na década de 20 que marcaram definitivamente a história do circo brasileiro. Naquela década de 20, nós tínhamos, passando por ali, circos de grandes famílias. A maior parte das famílias que se estabeleceram no Brasil vieram de fora do país, né? Famílias que aqui se estabeleceram e que mantiveram a tradição circense, entre elas famílias que hoje são dignas de constar num panteão do circo brasileiro,
entre elas a família Queirolo, né, a família Pereira, a família do próprio Piolim, né? Então, são que não veio de fora, mas que se constitui também como uma das famílias mais importantes de circo, e diversas outras. Eu até fico constrangido de mencionar o nome de alguns, porque acabo pecando por não mencionar o nome de outras famílias que são igualmente importantes, né? Família Silva, outras famílias muito importantes que constituíram a história do circo brasileiro, que passaram lá pelo Lago do Paissandu desde sempre, né? Bom, em 1923, o palhaço que hoje nós conhecemos por Piolim, ele atuava junto com o circo da família Queirolo. A família Queirolo é uma família que vem da Espanha, vai se alocar no Uruguai, e depois ela vem, atravessa a fronteira, vem para o Brasil, e aqui ela constitui gerações e gerações de circenses. Naquela altura, a família Queirolo tinha acabado de comprar a lona do circo Spinelli, que foi um circo histórico, no qual trabalhou Benjamin de Oliveira, e onde teria surgido as primeiras montagens de peças de circo-teatro, né? E o circo Spinelli, ou ao menos o circo Spinelli levou isso muito a sério, porque investiu bastante em figurinos, em uma série de recursos para apresentar um teatro digno de ser assistido pela população, né? E aí, essa família, eram 6 irmãos, né? Eles acabam chegando aqui em São Paulo com um grande cartaz, que era o palhaço Chicharrão. Chicharrão era um dos irmãos Queirolo, e era, naquela ocasião, o palhaço que arrastava enchentes, como se dizia nos jornais, enchentes de pessoas para poder assisti-lo, né? E o Chicharrão, naquela ocasião, quando o circo chega em São Paulo, em 1923, ele acaba se desentendendo dos irmãos e resolve fazer uma outra temporada à parte, sem os irmãos, no Rio de Janeiro. Com isso, o circo fica sem a sua estrela principal, mas a família era grande, ele tinha outros irmãos palhaços, tinha, por exemplo, o Chique, tinha o Arris, né? Então eram palhaços da família, mas faltava o excêntrico, que era aquele excêntrico que arrastava o grande público, né? Como na companhia estava atuando o Piolim, já naquela época ele já se chamava Piolim, foi dentro da companhia dos Queirolos que ele recebe esse apelido. Então ele havia estreado tempos atrás como palhaço careca, né? Mas lá na companhia dos Queirolo, com sua ascendência espanhola, eles viram aquelas canelas finas do Piolim e começaram a comparar com o barbante, que é de fato o Piolim, né? O Piolim é o barbante, a cordinha fina, né? E aí apelidaram o mocinho pequenininho, baixinho, de pernas finas, de Piolim. E o nome pegou, e é o nome perfeito para palhaço. Ele foi assim, continuando a sua carreira de palhaço. Começou como careca, se tornou Piolim em 1918. E aí ele vai, já estava lá nos Queirolos, e aí os irmãos têm a seguinte ideia: vamos vesti-lo de Chicharrão, e ele entra como Chicharrão, fazendo os mesmos números que Chicharrão. Se o público gostar, mantemos ele. Se não gostar, tiramos e tentamos pensar em outra coisa. E foi assim que surge o palhaço Piolim, da maneira como nós lembramos dele hoje, com aquele colarinho largo, com aquele sapato grande, com aquela bengala enorme, com o nariz vermelho, né? Então é um palhaço excêntrico, excêntrico é aquele palhaço que faz tudo errado, que tem uma lógica própria para entender o mundo, tudo errado na visão daqueles que insistem em estabelecer regra, né? O excêntrico é aquele que não está vivendo, não está no mundo para regra alguma, né? Muito menos para as regras morais e sociais, né? Então ele age dentro de uma lógica própria, uma lógica que é só dele, né?
Então, o Piolim vai estrear em 1923 com esse nome Piolim e faz um sucesso enorme, né? A temporada do Queirolo, ela não se estende por muito tempo, ela fica um ano e um pouco, ela vai até 1924, né? 1925, até o princípio de 1925, né? E aí a família Queirolo decide mudar de endereço, não vai para muito longe dali, para outros lugares de São Paulo, e acontece aquilo que já era previsto, né? O Chicharrão volta para a companhia, a família, e aí não há mais espaço para o Piolim. O que fazer com o Piolim? O Piolim deu certo, fez sucesso, como excêntrico, como o substituto do Chicharrão, mas agora o Chicharrão, o titular, havia chegado de volta. Acontece que, naquela mesma ocasião, em 1925, chegava ao Lago do Paissandu outro circo de uma família que tem uma importância enorme na história do circo brasileiro, que é o circo da família Pereira, era o circo Alcebiades Pereira, né? Alcebiades Pereira, ele vem da família de Albano Pereira. Albano Pereira foi um circense português que começou trabalhando na companhia do Francone, lá em Paris. Francone e o Philippe Astley são considerados as duas figuras que fundaram o circo moderno lá nos 1700. Né? Então, o Alcebiades, ele havia atuado na companhia, e o Albano havia atuado nessa companhia, e a sua grande habilidade era em cima do adestramento de cavalos, né? Os primeiros circos, historicamente, que surgiram lá na Europa e depois vieram para o Brasil, eram circos de cavalos, por isso o circo de cavalinhos, né? Como gerações e gerações chamaram os circos quando chegavam na cidade. Chegou um circo de cavalinho, né? Ou como a Emília, personagem de Monteiro Lobato, chamava o circo de escavalinhos, né? Então era justamente dentro dessa corrente em que o Albano Pereira estava inserido, né? O seu filho, o Alcebiades, ao contrário, ele não era adestrador de cavalos. Ele se tornou um palhaço branco, um clown, né? Aquele palhaço que não é o excêntrico, é o contrário, ele é aquele que está sempre ricamente vestido, geralmente ele é musical, geralmente ele toca um instrumento, é habilidoso, guarda uma certa realeza, né? Um ar de realeza, né? Se nós formos buscar lá na comédia dell'arte algo similar, ele é sempre o patrão, né? Enquanto o excêntrico é sempre o serviçal, né? Então, o Alcebiades Pereira, ele também era um palhaço muito disputado, muito concorrido, com esse tipo branco que ele fazia. E aí, quando ele encontra o Piolim, ele encontra, então, a sua contraparte excêntrica, né? E aí eles formam uma dupla, até então, imbatível. De 1925 até 1929, o circo Alcebiades, depois ele se torna circo Alcebiades, Piolim Alcebiades, né? Ele arrasta multidões para dentro da sua lona, né? Também nesse local, nessa lona, onde se organiza toda a classe circense, ele acaba sendo um ponto de referência da Federação Circense, né? Então toda a classe começa a se organizar também durante esse período, né, lá no Lago do Paissandu. E essa longa temporada do circo Alcebiades, além de marcar época, também acabou influenciando culturalmente todos aqueles que estavam envolvidos na construção de uma ideia cultural de Brasil, né? Eu estou me referindo aos intelectuais que hoje nós chamamos de modernistas, né? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Ian de Almeida Prado, Anita Malfatti, ou seja, uma série de Menotti Del Pique, uma série de intelectuais que estavam pensando uma cultura genuinamente brasileira. Conta a lenda que eles só chegaram ao circo da Alcebiades, talvez até no finalzinho do Queirolo, há alguma controvérsia de datas aí,
a partir de um intelectual suíço que estava aqui no Brasil visitando esses intelectuais brasileiros, modernistas, chamado Blaise Cendrars. Blaise Cendrars era uma espécie de intelectual que estava interessado em entender a modernidade. Então, ele estava fazendo um giro no mundo para conhecer as metrópoles e de que forma essa súbita urbanização estava gerando uma nova abordagem cultural, né? E aí ele vê o circo montado lá e ele assiste um espetáculo e é ele que vai levar a grande nova para os intelectuais. Olha, o que vocês estão procurando, essa configuração da cultura genuinamente brasileira, está ali, debaixo daquela lona. E aí todos eles vão assistir o Palhaço Piolín e saem de lá encantadíssimos, se tornam amigos, escrevem diversas crônicas, diversos artigos. Mário de Andrade vai escrever diversos artigos enaltecendo a qualidade artística do Piolín. Oswald de Andrade se torna amigo dele a ponto de citá-lo como personagem, seja nos livros, seja nas peças que ele vai não citá-lo como a figura Piolín, mas usar o seu tipo, a sua característica, a sua formação enquanto artista como modelo para a criação de personagens, né? Então, isso vai acontecer no Serafim Ponte Grande, vai acontecer no Rei da Vela, né? É interessante que muita gente acredita que Piolín participou da Semana de 22, o que é um grande equívoco, né? O Piolín não participou da Semana de 22. Ele nem estava no circo lá no Lago do Paissandu em 1922. Vocês lembram que o Circo Queirolo, eu acabei de contar para vocês, chegou em 1923. Então, ele nem se encontrava em São Paulo nessa época, né? Ele vai ser conhecido pelos modernistas em 1924 ou 1925, a partir dessa visita que eles fazem no circo. Então, não havia participação de Piolín na Semana de 22. Talvez esse equívoco tenha começado com o Pietro Maria Abad, que, quando do cinquentenário da Semana de Arte Moderna, de 1972, ele montou lá no MASP, né, no Museu de São Paulo, debaixo, no vão do MASP, ele montou o Ciclo do Piolín para comemorar o cinquentenário da Semana de Arte Moderna. No entanto, Piolín não participou da Semana de Arte Moderna, infelizmente. Não sei se infelizmente, não sei se ele contribuiria muito, acho que contribuiu muito mais depois, quando aconteceu justamente o contrário. Não Piolín indo até os intelectuais, mas os intelectuais indo até Piolín. Então, vocês começam a perceber que Piolín tem uma certa importância cultural, porque ele vai, ao mesmo tempo, referenciar intelectuais da cultura erudita, usando a cultura popular. O circo efetivamente é uma cultura popular, uma cultura que não surge de cânones intelectuais, surge basicamente do fazer, da oralidade, da transmissão entre gerações, né? Então, ele não tem, até então não existiam escolas que ensinavam o que é fazer o circo, né? Então, tudo era uma base genuinamente popular. Ao mesmo tempo, ele vai influenciar a cultura erudita e ele vai também se beneficiar de uma expressão erudita que era o teatro, né? Que a grande característica do Piolín era a sua atuação no circo-teatro, né? Circo-teatro, esses que eram peças, comédias, que ele apresentava na segunda parte do espetáculo Circense. A primeira parte eram os números de variedades, a segunda era a comedinha, né? E lá no circo Alcibiades, ele vai marcar a época com uma peça em especial, que é Do Brasil ao Faroeste. Uma peça que Piolín teria escrito na mesa do Ponto Chique, numa tarde, depois de uma conversa com Oswald de Andrade, e que depois do tremendo sucesso que alcançou lá no circo Alcibiades, ele vai ser muito enaltecido pelos intelectuais modernistas, mais especificamente por Mário de Andrade, que escreve um artigo
esmiuçando toda a importância artística e cultural do Piolim. Bom, o que traz essa peça de tão efetivo, de tão importante, de tão revolucionário para aquele período, né? Bom, essa peça, ela conta a história que começa num cabaré em São Paulo, de um garçom que trabalha nesse cabaré, que é justamente o Piolim, em que ele está com alguns amigos conversando. Ele tem uma paixão reprimida ali da filha do dono daquele cabaré, que é uma paixão meio impossível. Os amigos ficam instigando ele para que ele se arrisque nessa paixão, mas ele acaba ficando um tanto com o pé atrás, com medo de perder o emprego. E no final do primeiro ato, então, ele recebe um telegrama dizendo que ele havia herdado uma grande propriedade, nada menos do que em São Francisco, nos Estados Unidos, e que ele deveria ir até lá para receber essa herança, desde que casasse com uma prima, que para ele era um grande dilema. Se ele casasse com essa prima, ele perdia a chance de se encontrar com o seu... de consumar a sua grande paixão pela filha do dono do cabaré. Bom, o segundo ato, então, não é mais no Brasil, é justamente lá num salão em São Francisco, nos Estados Unidos. Piolim vai para lá, então, tentar resolver essa pendenga. De alguma forma, ele leva a sua pretendente brasileira, aquelas coisas que só as peças de teatro conseguem resolver sem explicar para ninguém, porque são coisas que acontecem do nada, mas que fazem todo sentido enquanto estão sendo encenadas. E lá tem todas aquelas cenas em que ele tem que enfrentar os bandidões do salão, né? Então, quer dizer, ali, naquele momento, o Piolim já não tem mais como referência nem a cultura erudita, nem a cultura popular. Ele está levando para dentro do circo, do picadeiro, para dentro de uma peça de circo-teatro, aquilo que é conhecido do grande público das telas dos cinemas ali da Cinelândia, que se concretizaria em breve ali no mesmo quarteirão, próximo ao Largo Paissandu, né? Então, o que acontece? Ele então fecha ele faz uma síntese que poucos artistas brasileiros naquele período conseguem fazer. Ele consegue fazer um trânsito entre a cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massa. A cultura de massa, que a gente conhece como uma cultura nova que surge naquele início do século XX, uma cultura que surge voltada para um público de massa, urbano, para consumo, ou seja, era um produto em que se cobrava para se ter, né? Você ia ao cinema por 2 horas de entretenimento, você comprava o ingresso, assistia e levava dentro da sua memória afetiva toda aquele cabedal, novo cabedal de referências teóricas que não eram mais locais, não eram mais brasileiras, mas vinham de outros países e que faziam sentido à medida em que aquele que assistia se apropriava como algo seu. Piolim, ele levando o cinema brasileiro para dentro do circo, ele estava fazendo essa hibridização cultural, como academicamente chamamos, né? Essa mistura que seria essencial para todo o século XX, ou seja, tudo que fosse construído dali para frente, dentro dos meios de comunicação de massa, deveriam acontecer sob essa égide do hibridismo, da mistura, né? Muitas vezes a cultura de massa foi criticada justamente por isso, porque ela misturava, na visão dos eruditos, ela rebaixava a alta cultura, na visão da cultura popular, ela roubava aquilo que era do povo, mas nessa mistura toda é onde surge a cultura de massa, a mesma cultura de massa que até hoje nós consumimos e que encontram seus referenciais nessa mistura, né? Então, o Piolim foi um pioneiro em fazer esse tipo de coisa lá no Largo do Paissandu. Eu acho que essa é a grande contribuição em termos culturais do Piolim, além do que
ele vai se constituir como um artista apreciado tanto pelo grande público que frequenta não só o circo Alcibiades, mas depois, a partir de 1933, o Circo Piolim, que então vai perdurar até 1961, montado ali na Praça Marechal Deodoro e na General Olímpio da Silveira, e inclusive vai servir como referência a toda uma geração de circenses, né? Piolim, ele consegue ser uma referência dentro e fora do circo, né? Ele não foi para a televisão, como outros palhaços foram, e fizeram a transição, o palhaço Aeri, o palhaço Torresmo, fizeram essa transição importante, né, de sair da lona e ir para a lona da televisão, o circo eletrônico. Piolim não fez isso, ele participou de alguns programas apenas, mas não teve um programa seu na televisão, como teve a Aeri por anos, como teve o Torresmo por anos, mas ele tem uma importância por criar uma linguagem para essas companhias. Quando chegaram na televisão, foram entendidas pelo grande público. Aliás, o circo teve esse papel de preparar também o público para o consumo de massa, né? Aquele que assistia ao espetáculo circense, quando vem a televisão, quando vem o rádio, quando vem esses produtos massificados, ele se sente já um grande entendido desses produtos, porque ele frequentou essencialmente o circo, porque ele riu das comédias, porque ele chorou nos dramas, porque ele quis matar o bandido dos melodramas, né? Então tudo isso ele já sabia como reagir quando ele viu a televisão aquela mesma linguagem. Bom, gente, eu acho que ficou muito claro que, pelo menos, o Lago do Paissandu foi um cenário essencial para que tudo isso acontecesse, né? Não fosse aquele lugar com todas essas características convergentes que possibilitaram esses acontecimentos, talvez não fosse dessa forma que acontecesse, né? Não dá para imaginar, por exemplo, o Circo Piolim atuando no bairro do Brás, por exemplo, que era um bairro que concentrava muitos circos na época, e cuja a grande procura do público era por melodramas, né? Era por dramas e melodramas. Se o Piolim tivesse ido para lá, em vez de ir para o Lago do Paissandu, talvez ele não tivesse se consagrado, conhecido os grandes modernistas, e tal, não tivesse tido a mesma expressão. Então foi essencial que tudo isso acontecesse lá no Lago do Paissandu. Bom, eu estou aberto a perguntas, se alguém quiser, o chat aí está aberto, se alguém quiser deixar alguma pergunta sobre essas questões que nós apresentamos aqui. Eu quero aproveitar a ocasião também para dizer que eu tenho um documentário chamado Piolim, o Corpo e a Alma do Circo, que está aí disponível no meu canal do YouTube. Quem quiser pode ir lá, o acesso é gratuito. É um documentário de 1 hora que foi feito também com parte da pesquisa de pós-doutorado, que também gerou este livro, né, Piolim, o que é a Alma do Circo. Esse livro, vocês podem, acho que ainda está disponível alguns exemplares lá no Centro de Memória do Circo. Se não tiver, eu vou deixar lá. E o documentário também ganhou o prêmio Carequinha da Petrobras, né? O que viabilizou a sua produção. Lá é um documentário de 1 hora, onde eu vou ouvir aqueles que viram Piolim. Quando comecei a pesquisa sobre Piolim, a primeira coisa que me veio foi uma crônica que dizia que só conhece Piolim quem viu Piolim. E eu não tinha visto Piolim, ou seja, Piolim morreu em 1973, né? Em 1973, eu tinha 7 anos de idade, 10 anos de idade, ou seja, não morava em São Paulo. Podia até, se morasse em São Paulo, de alguma forma ter ido vê-lo lá no Pão do Márcio, mas é isso. Eu
eu consegui. Então, fui procurar aqueles que tinham visto o Piolim para poder me contar um pouco da sua história. Então, acessem lá no meu canal, Piolim, o Corpo e a Alma do Circo. Tá certo? Agradeço essa oportunidade de fazer essa apresentação. Agradeço à Secretaria de Cultura, agradeço ao Centro de Memória do Circo, e agradeço a vocês que ficaram aqui até agora, ouvindo a minha voz contando essas histórias sobre o Piolim, sobre o Paissandu. Bom, gente, mais algumas questões, eu acho que se vocês podem também depois encaminhar para mim, podem encaminhar via Facebook, nos meus canais das redes sociais. Estou disposto a responder todos vocês e, se possível, até contribuir de alguma forma para aquilo que é de interesse de vocês. Desde 2010, quando eu comecei a pesquisar o circo, e foi nesse período que eu conheci a MAMAC, lá do Centro de Memória do Circo. Isso foi logo depois da inauguração do Centro de Memória do Circo. Tivemos a oportunidade, durante essa pesquisa, de fazer um projeto maravilhoso, que foi o projeto Entre Risos e Lágrimas, o teatro no circo, as pantomimas, os dramas. Fizemos 2 rodadas de encontros com palhaços, mestres, com aprendizes da palhaçaria. Foram encontros maravilhosos, onde nós pudemos registrar as entradas e as reprises dos palhaços e pudemos ajudar, contribuir de alguma forma a formar toda uma nova geração de palhaços. Hoje, todos eles, tenho eles como amigos, né? E eles têm suas carreiras já há um bom tempo. E lá no começo, em 2010, eles estavam lá começando, prestando atenção nas histórias daqueles palhaços, do seu Roger, do seu Piccoli, do Pepim e da Florcita, do Chuchu, do Pururuca, Bacalhau, ou seja, palhaços que estavam lá dispostos, com o coração aberto, contando a sua experiência de vida, ensaiando com esses jovens. Então foi uma satisfação muito grande, tudo isso. E tudo isso aconteceu onde? No Largo do Paissandu. Ou seja, continuamos lá com a nossa grande tradição circense e fazendo coisas bem bacanas. Agradeço vocês. Até a próxima.